Existem alguns textos nas Escrituras Sagradas no qual Jesus Cristo ele se apresenta como a verdade. Veja bem, Jesus Cristo não diz eu falo a verdade, ou literalmente ele diz eu digo a verdade. Ele se apresenta como a própria verdade, ok? João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele está dizendo eu sou a verdade, certo? Então Jesus Cristo, ele é a pura verdade encarnada. E o que significa isso? Ele se apresentando como verdade. Isso significa que não podemos nem tem como duvidar da sua palavra. Tudo quanto Jesus Cristo pronunciou, tudo aquilo que ele falou e ensinou é a pura verdade, a pura realidade, ok? Então Jesus Cristo, ele não simplesmente fala, ele não simplesmente se expressa dizendo, eu falo a verdade, acredita em mim. Não, eu sou a verdade. Você vê que ele diz também no capítulo 11 de João, no caso, no episódio da ressurreição de Lázaro, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. No episódio da multiplicação dos pães, ele vai dizer, eu sou o pão da vida, ok? Então, Jesus, ele é o pão da vida. Eu sou. Eu sou. Esse eu sou é muito profundo nas Escrituras. Quando ele se refere o eu sou, a gente sabe que o eu sou é o próprio Deus. Então, ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida, ok? Jesus Cristo é a pura verdade. Então, você pode literalmente confiar no Senhor Jesus. Não pode, não só pode, como deve. E por que Jesus Cristo, né? Ele tanto falou que ele era a verdade. Ele falou que era a verdade, no caso aqui, ele falou o que era a verdade, diante se colocando como a própria verdade para as multidões, tanto dos judeus comuns, como também da classe eclesiástica daquela época. Jesus ele se apresenta também como a verdade diante dos seus discípulos, ok? Então, diante daquela multidão, as pessoas estavam, capítulo 6, que é o capítulo, melhor, capítulo 7 e o capítulo 8 de João, são os capítulos base, ok, dessa lição. E diante no capítulo 7, o Senhor Jesus ele está na festa do tabernáculo, ok? Festa do tabernáculo, ou festa das cabanas. O que é essa festa? Essa festa das cabanas era uma das festas especiais que foi constituída pelo próprio Deus. Não foi os judeus que decidiram fazer a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Foi o próprio Deus. Mas por que Deus ele resolveu fazer essa festa? Veja, existe 3 festas que são anuais, que 3 a 4 festas, alguma coisa assim, ou talvez 5, mas que são obrigatórias para os judeus eles se encontrarem, todos os judeus se encontrarem em Jerusalém, e Deus preparou essa confraternização universal do povo judeu, se encontrarem em Jerusalém para comemorarem, ok? Então, uma dessas festas era a festa dos tabernáculos. E aí a gente tem que entender que essa festa, sim, ela tinha esse papel de integração entre os judeus, as pessoas judias, porque dentro das suas comunidades, cada um ficava espalhado dentro da sua própria cidade, dentro, né, do seu próprio território. Mas Deus estabeleceu essa festa uma vez ao ano, para que todo o povo, né, todo o seu povo ali, como uma irmandade só, eles se reunissem ali diante do Pai para adorá-lo. Então isso se via, obviamente, que é um fortalecimento da fé, né, todos os povos, todos os judeus ali juntos, mas também servia para que as pessoas servissem, né, para que eles mantivessem esse contato, mantivessem essa união. Então era no mínimo 3 vezes ao ano que as pessoas tinham que se reunir em Jerusalém. E foi justamente no capítulo 7, e é justamente nessa que ele está tratando nessa festa do tabernáculo, onde Jesus ele se dirige
Lembrando que essas festas é todas na capital, ok? Acontece todas na capital. Onde é a capital? Jerusalém, é onde justamente fica o templo, ok? O templo, no caso de Salomão, que naquela época ali de Jesus Cristo, dessa festa de Jesus, ele havia sido todo reformado por Herodes o Grande. Então o templo estava lindo, estava maravilhoso o templo. E Jesus Cristo ele vai para lá nessa festa, assim como todos os judeus eram obrigados, né, de acordo com a lei mosaica, não é uma opção, não havia uma opção. Eu não sei, obviamente, como ficaria essa situação, né, de se era só os adultos, se como é que ficava essa situação. Mas não era opcional, porque alguém tinha que ficar em casa, não é isso? Você pensa que alguém tinha que ficar em casa. Imagina toda uma população de uma nação se deslocar para Jerusalém. Mas todos tinham que se deslocar para Jerusalém. Então o Senhor Jesus, obviamente, que ele se deslocou para Jerusalém para essa festa do tabernáculo. E se você olhar, ler, se você não leu, leia o capítulo 7 e o capítulo 8, que é o capítulo base da nossa lição. Então, existem muitas situações de que o professor ele vai dar aula, né, vai dar aula da escola bíblica dominical, e não lê não lê o capítulo, né, o capítulo, os capítulos chave que está ali no tema da lição. Então é importante que você, porque dentro da lição a gente tem apenas alguns versículos. Para você conhecer, você tem que conhecer a profundidade, ok? Então você tem que ir lá na Bíblia para poder ler o capítulo inteiro. Então nesse capítulo 7, esse episódio começa assim, com o seu diálogo de Jesus com os seus irmãos lá em sua casa, ok? Em sua casa. Começa lá, na Galileia. Então, dali, os irmãos partiram primeiro para Jerusalém e eles, naquele período, os judeus, Jesus já estava sob ameaça, os judeus já estavam com o intuito e armando, né, projetando aí, ou arquitetando aí, planejando a morte de Jesus, ok? Então, os seus próprios irmãos, no capítulo 7, você vai ver que isso está escrito, que eles não acreditavam em Jesus e incentivavam Jesus para ir para Jerusalém, sabendo que Jesus estava sob ameaça de morte. É como o texto nele não sugere, mas a nossa interpretação é de que os próprios irmãos, eles não estavam tendo cuidado com a vida de Jesus. Na verdade, pelo que eu percebi na minha leitura, os próprios irmãos estavam ali, quem sabe ali, desejando a morte do Senhor Jesus. Tá? Então, porque eles sabiam que Jesus estava sob ameaça e eles incentivaram Jesus a ir para Jerusalém. Okay? Mas Jesus fala para eles o seguinte: a hora de vocês estão sempre pronta, mas a minha hora ainda não é chegada. Então Jesus Cristo espera que eles vá na frente e depois Jesus Cristo segue. Mais tarde Jesus Cristo segue algum tempo depois que os irmãos dele foram. Quando chegou lá naquela festa, aquelas pessoas ali, né, elas já estavam procurando por Jesus. Olha que interessante. O texto fala que eles já estavam, aquela multidão já estava esperando algum discurso, alguma coisa, o aparecimento de Jesus naquele lugar, ok? Então Jesus Cristo ali, ele foi para aquela festa. E quando ele chega naquela festa, ele começa a dialogar, né? Como ele sempre faz, como eu falei. Os capítulos, o Evangelho de João, ele tem um diferencial. Ele é um livro que tem muito diálogo. Você vê aqui, por exemplo, no capítulo 7, você vai ter o diálogo, tem o diálogo dele com os seus irmãos, e posteriormente o diálogo dele prossegue agora com a multidão lá no templo, ou melhor, lá em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, ok? Então, os próprios irmãos, eles queriam, e todos ali tinham uma opinião diferenciada do Senhor Jesus. Se você for ver, de acordo até aqui com a lição e com a Bíblia também, os irmãos, algumas pessoas da multidão, uma parte da multidão acreditava que ele era o Messias, acreditava que ele era um profeta. Outra multidão já estava achando que ele era um charlatão. Então havia toda uma dúvida, assim, mesmo aquelas pessoas que acreditavam, já, tipo assim, não acreditavam 100%, ainda tinha alguma coisa, sabe? Claro que existia um grupo
que acreditava 100% que Jesus Cristo era o Messias. Então ele havia essa dúvida. Agora, dentre aquela multidão existia ali também os fariseus. Para os fariseus, tirando uma pequena minoria, quando a gente fala dos fariseus, a gente fala de mestres, a gente fala de líderes, a gente fala de pessoas de alto escalão, ok? De muita inteligência, de muita sabedoria, de muita eloquência, de muito poder, poder aquisitivo, de muito poder político, de uma autoridade, uma das autoridades mais fortes de Jerusalém era o povo, ou melhor, era os fariseus. Então, a maioria deles não acreditavam, ok? Mas, claro que existiam aqueles que acreditavam, mas a grande maioria não aceitavam, não acreditavam que Jesus Cristo ele era o profeta vindo da parte de Deus, como Nicodemos afirmou, e não acreditava que ele era muito menos, né? Então, do que filho de Deus. Então nós vemos que diante dessa multidão, onde há uma incógnita, onde a liderança, no caso, da época, eles não acreditavam, os fariseus não acreditavam em Jesus, e diante de uma multidão ainda que estava insegura de quem era Jesus, ele vai a fazer essa afirmação, né? Que ele era o Filho de Deus e que ele era, sim, ele era verdadeiro, ok? No capítulo 8, já é um versículo aí, um capítulo à parte, onde esse discurso ele começa ali, a partir daquele evento em que também as lideranças, liderança eclesiástica da época, juntamente com uma multidão, leva uma mulher, ok? Adúltera e apresenta a Jesus. Essa mulher havia sido pega em no pleno ato, diz o texto, em pleno ato do adultério. Então ela foi pega ali em flagrante. E ali ela é levada para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, né, do jeito que estava, ficou. E a multidão, a liderança, né, os fariseus, eles começam a indagar Jesus. Ué, a lei de Moisés diz que nós devemos apredejar essa mulher. Apredejar a mulher adúltera. Ela foi pega no próprio ato de adultério. E você, o que você fala? O que o Senhor Mestre diz que nós devemos fazer com essa mulher? Então Jesus Cristo ele vai e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí as pessoas não tiveram coragem de atirar a primeira pedra. Veja bem, Jesus Cristo é a verdade. Então, é a verdade em pessoa. Espero que você esteja conseguindo ligar essa questão da verdade aos atos de Jesus e às palavras de Jesus. Então, esse ato aí revela a verdade. Como Jesus Cristo ele é a verdade e ele revela às pessoas também como ele é. Quem verdadeiramente são essas pessoas. E Jesus Cristo vai dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto sagrado diz que os mais velhos começaram a soltar as pedras no chão e todos os outros também soltaram as pedras, dos mais velhos aos mais novos, soltaram as pedras no chão, todos estavam ali com uma pedra para atirar naquela mulher, com força, com raiva e com prazer. Mas Jesus Cristo, né, cheio de uma autoridade espiritual e também de amor, compaixão, misericórdia, ele fala com essas palavras. Sabe que as palavras, elas não são palavras vazias, né? Você sabe que a palavra, se a pessoa tem uma autoridade espiritual, essa palavra, quando ela ecoa, quando ela é transmitida, ela é transmitida com uma autoridade espiritual, com unção, algo, sabe, que vai de impacto na vida das pessoas. Se você fala, pode ver que quando você fala algo com raiva, você já percebeu? O teu sentimento ele é transmitido através das palavras que você fala. É amor, é raiva, é paixão, seja lá o que for transmitido. Então Jesus Cristo ele fala, ele transmite a sua palavra para aquela multidão e obviamente e não foi só uma questão racional, porque eles foram trocados espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente. Quando Jesus Cristo vai e diz para eles assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, desde o maior até o menor, começaram a soltar as pedras, virar de costa e ir embora. Simples assim, gente. Isso aí foi um ato, assim,
a gente fala assim, fica impressionado com uma questão, né, da lição passada que nós tivemos, que foi a questão da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou quase, ou aproximadamente 10 mil pessoas. Agora, isso acontecer, gente, na religião judaica, na cultura judaica, isso aí foi algo inédito, isso aí é um milagre, é algo tremendo mesmo, demonstrando que Deus e a sua palavra, ela tem poder, ela age no coração e faz um milagre dentro do coração de uma pessoa, porque isso aí é extraordinário. Aquelas pessoas, elas tinham prazer em matar. Aquelas pessoas, elas tinham prazer em pegar uma pedra, sabe, cada um ali, e atingir a cabeça daquela mulher e ver o rosto daquela pessoa se desfigurando. Já eram pessoas que provavelmente, né, já tinham prazer nisso aí. Então, sabe, e além disso, a questão de você atirar pedra, matar uma, uma mulher que no caso, uma adúltera, se você, no caso, isso aí está na lei. E os judeus, eles, se você observar, pelo menos para aquele período, eles eram um tipo das pessoas que eram muito vidrados na lei. Eles queriam cumprir a lei de acordo com a letra. Com a letra mesmo, eles queriam cumprir com a letra. Não está escrito, eu vou fazer. Tá? Mão por mão, pé por pé, olho por olho, boca por boca, dente por dente. Mas aí, eles queriam cumprir, mas aí, interessante isso. Eles deixarem, porque eles deixarem de atirar pedra contra aquela mulher, para que eles deixaram de cumprir a lei, gente. Isso é muito profundo, entre aspas, né? Deixaram de cumprir a lei, porque na verdade nenhum deles foi digno, né, de estar ali limpo bastante, santificado bastante, para ter condição, né, de atirar uma pedra naquela mulher, porque todos estavam em pecado. E aí você vê, a questão, se você for analisar de uma forma mais profunda, essa questão que Jesus Cristo ele fez ali, ele realizou, a questão do pecado, desse ato dessa mulher, desse adultério, né, e ela ali prostrada ali diante dele, era uma mulher pecadora, que perante a lei, ela deveria ser apredejada. Mas o próprio Jesus Cristo, ele não condenou aquela mulher. Ele sabia que ela pecou, ele sabia que ela tinha adulterado, que ela tinha traído, no caso, o seu marido, ou se deitado com um homem casado. Ela foi pega em adultério e ela foi colocada ali de frente para Jesus. Ok? Então esse era o tipo do pecado visível. É como se fosse o próprio pecado materializado. Mas existia ali, então, uma multidão para atingir essa mulher, matar essa mulher, acabar com essa pecadora e eliminar o pecado de Israel. Só que diante aquela multidão que estava ali também, ela não era aquela multidão, aquele povo que o próprio Deus havia dito, lá no capítulo 19 de Êxodo, versículo 5 em diante, onde Deus ele fala para aquele povo, vós sereis povo santo. Mas aquele povo ali, diante daquela pecadora, eles não eram pessoas santas. Eles estavam cometendo os seus pecados. E aí Jesus Cristo, sabendo dessa questão, que não existe homem que não cometa pecado, chega para aqueles homens e fala assim, e fala para eles, quem de vós não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Ele já selecionou, ok? Ele já selecionou. Ele já está dizendo, quem de vós, ou seja, não são todos que estão ali que pode atirar a primeira pedra, que poderia atirar a pedra. Quem de vós não tiver pecado? Ali ele já faz um filtro. Quem de vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí tá. Aí ele faz um outro filtro. Quando ele olha para quando aquela multidão, ela começa a olhar para aquela mulher e ela começa a voltar. Ele está mostrando para aquela multidão o seguinte, que aquele adágio popular que nós dizemos, que não existe grau de pecados. O pecado, ele é um só. Ele é um só. Se você adultera, se você adulterar, você literalmente, né, um homem casado se deitar com uma mulher casada, ou uma mulher solteira se deitar
com o homem casado, ela, a solteira também está pecando, está adulterando. Nesse caso aí, houve um pecado de ato. Houve um pecado de ato de ação. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5, ele vai dizer que se uma pessoa, um homem, olhar para uma mulher e desejar essa mulher dentro do seu coração, ele já cometeu o pecado. Você vê que diante de Deus, o pecado, ele tem o mesmo peso. O pecado do desejo, ele tem o mesmo peso do pecado que é feito de uma forma literal. Pelo menos essa é a mensagem que o Senhor Jesus Cristo ele transmite, ok? Nos seus ensinamentos. A intenção do Senhor Jesus é demonstrar que a pessoa que pecou literalmente tendo um caso sexual com a outra, ou aquela pessoa que pecou na mente desejando, não é um pecado inferior, ok? E não é mais santa do que aquela que pecou literalmente. Isso aí é de fato importante. Jesus Cristo ele começa a dizer, então, que o pecado, ele começa aqui, dentro da nossa mente. E é por isso que ele vai dizer, se eu não estou enganado, no capítulo 27, não sei se é 27 ou 26, de Mateus, onde ele diz, vigiai. Vigiai nos sentimentos, vigiai nos pensamentos, e não só, obviamente, nas suas atitudes, ações e palavras, mas a vigilância, ela começa aqui, ó, dentro do nosso cérebro. Vigiar. Vigiar para não sentir inveja do seu próximo. Vigiar para não cobiçar a mulher, a esposa, o cônjuge, os bens dos seus semelhantes. Porque o mal, gente, onde que começa o mal? A ideia de Deus é coibir o mal pela raiz. Então, quando Deus ele fala que aquele que comete, no caso, quando ele fala, não cobiçarás a mulher do seu próximo, os bens do seu próximo, você está em Êxodo, capítulo 20, depois você confere. Eu não tenho certeza, acho que é o versículo 14, mas é um dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do seu próximo, os bens, as fazendas do seu próximo. Então Deus está coibindo o quê? O pecado aqui na mente, porque quando é na mente que a pessoa começa a maquinar o mal. Porque uma vez que esse desejo, que essa cobiça, ela é alimentada, ali, o primeiro passo é cobiçar. O segundo passo é a pessoa alimentar essa cobiça e esse desejo. E o terceiro passo é a pessoa querer elaborar um plano para fazer ou satisfazer o desejo da sua cobiça. O quarto passo é a pessoa colocar isso em ação. Então a ideia é coibir, é cortar o mal logo pela raiz. Aquele que deseja dentro do seu coração cometer o pecado. Você vê, você acha que quando você, por exemplo, uma mulher, né, que muitas vezes uma jovem, uma mulher, ela infelizmente sofre, né, uma violência sexual, um estupro. Uma criança também muitas vezes sofre isso. Ou até homens também, idosos, sofrem essas questões. Mas como que isso acontece? Isso acontece com um homem, né, com uma pessoa. Ela deixa esse desejo entrar dentro do seu coração. Ela alimenta esse desejo, sabe? Ela alimenta isso. E isso aí é uma maldade, é um erro que a pessoa está alimentando. E esse erro vai, infelizmente, pode acabar aí gerando ou se materializando, ok? Trazendo dores, trazendo sofrimento, trazendo angústia para as vítimas. Então, essa questão é de suma importância, porque a gente vê que, infelizmente, nos dias atuais, existe, infelizmente, muitos cristãos evangélicos aí entrando aí pelo pecado da questão do adultério. Veja que no capítulo 8 nós estamos tratando do adultério. E aqui a Bíblia Sagrada, o texto diz, Jesus, a verdade que liberta. Então você tem que fazer essa ligação com o ato de Jesus com essa mulher samaritana. Porque não sei se os judeus da época conseguiram entender isso. Jesus Cristo ele não veio para condenar o pecador. Jesus, no capítulo
capítulo 13, melhor, capítulo 3, versículo 16, texto histórico da Bíblia, porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo ele veio para que todos venham a herdar a vida eterna. Todos, está incluindo aí todas as pessoas do mundo inteiro e obviamente os pecadores, porque todo mundo é pecador, ok? Então, seja criminoso, seja prostituto, seja homossexual, todos nós, ok? Seja corruptos, que é nosso país, então, né, para se falar em corrupção, meu Deus do céu, aqui é o berço da corrupção. Mas assim, então, o próprio Senhor Jesus Cristo, faz esse link, né, que ele é a verdade, ele vai falar que ele é a verdade. Se vocês permaneceres em mim, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Então, qual é a segunda revista? Jesus Cristo está falando essas palavras se referindo ao início do texto, ao início do capítulo, porque estamos no capítulo 8, capítulo 8, versículo 32. Então você vai lá no capítulo, início do capítulo, o que é que ele está fazendo? Ele está libertando, naquele ato de Jesus, ele salvar aquela mulher da morte, as suas palavras tocaram não somente aquelas pessoas que soltaram as pedras no chão e foram embora, como entraram profundamente no coração daquela mulher. De forma que aquela mulher, ela abandonou os seus pecados, de verdade. Ela ali foi liberta por uma palavra de amor, sabe? É uma palavra espiritual, de uma profundidade muito grande. O amor, gente, o amor, ele liberta. O amor, ele liberta. Então, o servo de Deus, ele tem que ter essa profundidade, essa espiritualidade, uma palavra que vem do próprio Espírito Santo. É uma palavra carregada de amor, carregada de sentimentos, carregada de emoção, carregada de unção. E essa palavra, quando ele prega, quando ele ministra, quando ele fala, essa palavra entra no coração daquela pessoa, da pessoa do ouvinte, e essa pessoa, ela é liberta, ok? O que significa essa pessoa é liberta? Gente, é como se fosse uma limpeza geral na mente e no corpo daquela pessoa como um todo. Então, Jesus Cristo, ele está falando ali no capítulo 8, interessante isso, porque por isso que é bom a escola bíblica dominical. Eu, particularmente, não tinha me ligado nisso. Já li essa passagem para mim do capítulo 8, capítulo 6, melhor, capítulo 7. Eu já li muito essa passagem, já estudei bastante essa passagem, estudei muito, há muito tempo que eu estudo. O capítulo 8 também, assim, me instigou muito, assim, eu gosto muito dos discursos de Jesus, e me instigava muito essa mensagem do Senhor Jesus, quando ele traz esse embate, sabe, conhecereis a verdade vos libertará. Eu não tinha ligado isso aí, a questão como é que chama? Da mulher, dessa mulher que foi posta para ele diante do adultério. Porque aquela mulher, sabe, Jesus Cristo com uma palavra, Jesus Cristo restaurou aquela mulher, porque aquela mulher não nasceu adúltera, aquela mulher não nasceu pecadora, aquela mulher não nasceu fazendo essas coisas. Então Jesus Cristo traz aquela pessoa e de repente foi se envolvendo com o pecado, não se sabe o porquê, o que aconteceu, ela se tornou esse tipo de pessoa. E aí Jesus Cristo traz uma palavra, sabe, que salva a vida daquela mulher. Não, além de salvar a vida daquela mulher, o Senhor Jesus Cristo, ele libertou aquela mulher. Mas aqueles homens, os fariseus, quando Jesus Cristo ele diz que ele, né, conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Os fariseus, eles não estavam assim também compreendendo, fazendo um link entre as palavras que ele estava dizendo e o que de fato aconteceu com aquela mulher, porque na verdade eles nem sabiam que aquela mulher ela tinha sido liberta também. Aquela mulher havia sido liberta e obviamente que assim logo de início aquela mulher não, talvez não se perceba essa questão, porque a libertação você vai ver com o tempo, e você vê que aquela mulher ela foi liberta, ela se tornou uma discípula de Jesus, uma seguidora de Jesus. Então aquela mulher ela foi liberta, ou seja, ela recebeu
a mensagem de Jesus, ela foi salva por Jesus, e aquela palavra libertou ela. Gente, aí eu falo, quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de uma liberdade real, de uma liberdade verdadeira, tá? A gente fica impressionado, mas aquela mulher foi liberta. Gente, liberdade, o ato da libertação das pessoas do pecado, isso acontece até os dias de hoje. Isso acontece até o dia de hoje. Quantas pessoas se converteram ao Evangelho, se doaram, se entregaram para Jesus, e essa pessoa ela foi realmente ali, muitas ali usavam cocaína, muitas estavam no pecado de algum tipo, como o fumo, o cigarro, sabe? Vários tipos de pecado. Por exemplo, tem vários tipos, gente. Por exemplo, a pessoa que tem muito crente que é violento, muito crente que é violento, muito crente, irmãos, que agride suas esposas. Eu estou falando, claro que eu sei que existem mulheres que praticam isso também, mas na sua maioria são os homens. Então, quando uma pessoa ela se converte ao Evangelho, ela se entrega a Jesus, as marcas principais desse verdadeiro encontro acontece quando nós vemos o abandono do pecado. Quando há um encontro de verdade, quando há um encontro profundo. Gente, essa mulher ela foi liberta. A pessoa que se converte ao Evangelho, tem um encontro com Jesus e ele bate em mulher, se ele tem esse costume, esse mau hábito, essa coisa ruim, se ele bate, se ele é uma pessoa violenta, ele para de ser. Porque aqui está falando, Jesus, a verdade que ele. Não está falando Jesus, o texto está falando, a verdade que liberta. Quem é a verdade? Jesus. Então Jesus, se você tem uma pessoa que tem encontro com Jesus, ela é liberta das drogas, ela liberta da violência, ela liberta de tudo. Aquilo que o que a gente está falando? A gente está falando o quê? Aqui essa questão da mulher, do adultério, tipifica o quê? Não vou dizer tipificar, mas é um pecado. E ela pode tipificar todos os outros tipos de pecado. Ok? Está demonstrando que, independente do pecado que a pessoa vir cometer, das suas ações, das suas atitudes, seja lá qual for, seja a pessoa corrupta, seja a pessoa violenta, seja a pessoa usuária de cocaína, de maconha, de drogas, seja lá qual for o tipo de droga que a pessoa esteja usando, de mal que a pessoa estiver fazendo, se ela tiver um encontro com Jesus, essa pessoa, aí eu estou falando de um encontro real, assim como essa mulher teve, um encontro verdadeiro, porque assim como essa mulher teve, sabe por quê? Porque Jesus Cristo fala, a Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo, ele estava rodeado, ele estava, como sempre, pregando o Evangelho, ok? Pregando o Evangelho, e ele estava com a multidão em volta dele. E existia ali várias pessoas enfermas, mas uma, tocou ali as vestes de Jesus e foi curada, ok? E infelizmente hoje, dentro da igreja, muitas pessoas elas não são libertas, porque elas não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque existem muitos casos de homens cristãos e até líderes, pastores ou pessoas ou membros de igreja que agridem, que batem nas suas esposas. Ok? Então tem pessoas, muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas que se convertem ao evangelho e elas continuam melhor em alguns aspectos, mas nos seus maus hábitos, mas nos seus vícios, sabe? Essas pessoas, elas continuam. E a gente vai falar, gente, de defeitos. Faz parte também dessa libertação. Se você tem um defeito, tem pessoa, por exemplo, que é pirracenta. E é pirracenta, isso é um defeito. Se a pessoa ela tem um encontro com Jesus e ela continua pirraçando os outros, então ela não foi liberta ainda. Então essa questão ela é muito profunda, pode se tratar de várias situações. Você vê hoje mesmo, nós temos números, temos aí a bancada evangélica, nós temos muitos representantes aí evangélicos, mas você vê uma grande parte, então, se não a maioria desses irmãos que estão que deveriam representar a nação, assim, estão também em pecado, precisando de libertação. Uma pessoa que está dentro da igreja e ela provoca uma outra pessoa por ciúme, por raiva, por ira, por inveja, são pessoas que precisam de libertação, pessoas que brigam por cargo, brigam por posição,
sabe? E por aí vai. São pessoas, gente, é muita coisa que a gente pode tratar nessa lição. E o importante, você tem que aplicar isso, o professor tem que aplicar essa lição para dentro da sua própria vida e da sua história. Será que você pode hoje se considerar realmente uma pessoa liberta em Jesus? Eu não estou perguntando se você tem 10, 20, 30, 40 e 50 anos de igreja, se é pastor, se é diácono, presbítero, membro. Eu estou perguntando, será que você realmente é uma pessoa liberta por Jesus? Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que, inclusive, na época, quando eu era jovem, essa pessoa estava dando aula na escola bíblica dominical e ela falou o seguinte para mim, para nós, aliás, entre aspas. Gente, eu fui criada na igreja, mas eu só vim me libertar aos 35 anos. Ou seja, ela falou que ela aprontava muito dentro da igreja. Era uma pessoa difícil, era uma pessoa... Cara, então tudo isso aí, ah, mas não é da natureza. Tá errado, gente. Tá errado. Ali a palavra de Deus, o que a Bíblia ensina é válida para todos, ok? Deus faz, dá uma palavra, não é justo. Eu tenho que viver a palavra, eu tenho que viver, você viver a sua vida de qualquer jeito, ok? Então, não é justo, não é correto e você não vai herdar a vida eterna. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos aqueles que me disserem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fizerem aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Ok? Então, nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não adianta, gente. Então, tem muita gente assim, muitos vão dizer, mas Senhor, eu não profetizei, eu não preguei, eu não fiz milagres, eu não fiz maravilha, eu fiz isso, fiz aquilo. Gente, Jesus fala, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço, ok? Então, fica com essa lição aqui, eu não vou mais me aprofundar, tem muitas coisas aqui, mas esse é o resumo que eu faço aqui dessa lição, o comentário que eu faço dessa lição. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser, foi até o final, adquira o meu livro Casamento e Família, Restaurando o Projeto Original. Fica aqui para mais um vídeo, para mais uma lição que certamente vai edificar a vida e vai somar o conhecimento para você. Em nome de Jesus, amém.